Olá, amigos, muito boa noite. Iniciando a nossa semana, iniciando a oportunidade de estarmos juntos nesta semana. Estamos com uma internet um tanto oscilante, mas nós pretendemos mesmo dar sequência às atividades. Então, se qualquer coisa que o YouTube deu uma travada, uma parada, eu peço aos amigos que se conectem pelo Facebook, onde nós podemos usar a nossa rede do celular e assim a gente não ter problema com a internet, como ela está acontecendo o dia inteiro hoje. Então agradecemos muito aqueles que estão conosco, Adélia, Carolina, Ivete, Célia, Júlio, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer nossa prece e após a nossa prece continuamos cumprimentando os amigos que estão chegando, Carol, como sempre, agradecemos muito. Vamos então à nossa prece. Nossa noite hoje é dedicada à obra Missionários da Luz, de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 18, que tem como título Obsessão. Hoje é a quinta continuidade deste capítulo. Então vamos à prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações, de tal forma que consigamos caminhar com equilíbrio, com uma visão mais ampla do próprio existir, com uma consciência desperta para o bem. Assim, Pai, abençoa-nos. Permita junto de nós os bons amigos espirituais, nossos anjos protetores, espíritos familiares que partiram conosco deste encontro. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, Sérgio, boa noite, Gil, Ivete, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos demais a companhia dos amigos que estão conosco nesse instante e vamos então seguindo com as reflexões, como dissemos, capítulo 18, da obra Missionários da Luz de André Luiz. Nós estamos na quinta continuidade. Trata da obsessão. Na verdade, André Luiz está participando de um trabalho mediúnico, um trabalho chamado na Casa Espírita, de trabalho de desobsessão. E neste trabalho ele está observando tanto o lado invisível como o lado visível. Ou seja, tanto encarnados quanto desencarnados que estão ali partilhando então da mesma vivência, olhando os recursos que um e outro lado oferecem para sanar os males provocados por nós mesmos, diante das nossas infantilidades, da nossa dureza de coração, enfim, dos enroscos que já tivemos pela vida e que se refletem no dia a dia do nosso existir e a cada reencarnação. Então, meus amigos, vamos seguindo. Boa noite, Jane, boa noite os amigos que estão chegando aqui também, Adélia, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos demais, como sempre, a companhia de todos que estão nesse instante partilhando conosco. Dissemos já deste trabalho e nós tínhamos visto na semana anterior o que era a parte, a responsabilidade daquele que no trabalho mediúnico é chamado de doutrinador ou conversador. Então não importa se doutrinador ou conversador, mas é ele quem está fazendo ali o socorro, a conversação que orienta, que dirige. Adriana, Terezinha, Silvio, sejam todos muito bem-vindos. E ali então André Luiz observava o seguinte: aquele doutrinador encarnado que estava via médium conversando com o espírito manifestante, que era um obsessor de coração duro, cruel, difícil, tinha lá suas razões e estava perseguindo uma jovem encarnada, que no passado houvera tido um comprometimento muito severo com ele e a família a qual ele pertencia como escravo. Ela foi uma senhora de escravos e separaram os elementos da família sem a menor piedade. Então, nós vemos aqui o doutrinador conversando com ele. E André Luiz observa
que do tórax, então seria o nosso chakra coronário, aquele que reflete o coração. Do tórax do doutrinador saía um foco radiante de luz, e de cada palavra, um jato de luz que alcançava diretamente o alvo, fosse os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perturbadores cruéis. Então, a palavra dita pelo doutrinador, pelo conversador, a palavra conduzida sobre a moral evangélica de Jesus, ela atingia os ouvidos dos perturbados, dos encarnados que ali estavam, dos obsediados que ali se encontravam, com uma energia diferente, vestida de uma energia potente, e ao mesmo tempo atingiu o coração daquele obsessor cruel que estava ali, para amaciar um pouco os seus sentimentos. Então a palavra era vestida de energias poderosas, salutares, iluminadoras da consciência e dos sentimentos. Foi nesse trechinho que nós paramos então na semana passada. E continuando, André Luiz observa: suas palavras eram de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental, cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Mais um recadinho para os trabalhadores de um trabalho mediúnico, né? Especialmente aqui no caso, o doutrinador, ou dialogador, ou conversador. É este que vai usar da palavra. A palavra era de uma simplicidade encantadora. Há um costume ainda em alguns grupos mediúnicos, porque quando a doutrina espírita surge no século XIX, a forma de falar era Vossa Senhoria, Vós Mercê, né? Era assim. Então, muitas pessoas aderiram a esta maneira de doutrinar, usando essa forma de falar que é do século XIX. Era atual para aquele momento, mas atualmente na nossa vida atual, né, no mundo atual que estamos, não corresponde à forma exata de falar. Há outro fato que, por exemplo, no Brasil, é um país de tamanho continental, há vocábulos específicos de cada região, formas de tratamento de cada região. Dores não precisam querer usar a forma de falar daquele século XIX. Cada um fale como fala na sua região, como fala no seu meio, na sua sociedade, na sua cultura, mas o importante é isso, que a palavra seja simples, clara, inteligível para as criaturas. Que elas consigam entender. Às vezes as palavras estão presas àquela forma anterior de fala, que foi a convencional do século XIX. Outras vezes o vocabulário que vai ser usado pelo doutrinador é todo rebuscado, quando a fala mais simples, mais direta, mais objetiva, mais limpa, é mais fácil de ser entendida. Então André Luiz observou isso, que aquele doutrinador usava palavras de uma simplicidade encantadora. Não tinha como não entender, mas as palavras, elas tinham uma substância sentimental que assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Não é porque a linguagem é uma linguagem da época atual que estamos vivendo, uma linguagem até corriqueira do nosso dia a dia, que a palavra será menos respeitosa, que a palavra será mais complicada. Não, a palavra ela pode ser simples na linguagem, mas elevada, erudita até na fala que a pessoa tem, elevada, respeitosa, singela, amorosa. Então isso é que dá qualidade ao conversador para agir com aquele que está sendo
ali atendido. Vera, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Cida, Ivone, agradecemos muito, Rosana, agradecemos demais a companhia dos amigos que estão conosco nesse instante. E assim, vamos ver que senão o pessoal também está no YouTube e a gente não cumprimenta. Não, tá tudo certinho. No YouTube eu já cumprimentei as pessoas e é sempre bom lembrar, passem por lá, deixe aquele like, se não for inscrito, se inscreva, indique para outras pessoas, porque a movimentação no YouTube garante que todas essas nossas falas, todos esses nossos estudos estão lá na playlist, muito bem ajeitadinho para proveito de todos nós. Marina, muito boa noite. E assim, André Luiz observava isso. Alexandre, então, diz a ele, estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Então veja como eles olham um trabalho mediúnico, como uma escola espiritual, onde aquele doutrinador, aquele conversador, ele é encarregado de transmitir as lições, quer dizer, as ponderações de Jesus a respeito da vida, a respeito do perdão, a respeito do bem, toda a fala são lições. Então não é para conversinha, contar piada, brincadeira ou reprimenda, nada disso. É uma questão de levar os ensinos para uma vida mais amena, mais feliz a todas as criaturas. Você pode registrar que para ensinar com êxito, não basta conhecer a matéria do aprendizado e ministrá-la. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, André Luiz, marque aí. Para você ensinar com êxito, ter sucesso naquilo que você está ensinando, não basta você saber o conteúdo. É fácil saber o conteúdo. Você estuda, você prepara, você tem referência. Você pode trazer ali elementos, material didático que colaborem com a sua lembrança. Tá tudo certo. Mas para ensinar, não basta isso. Não basta ter isso. Antes de tudo é preciso sentir e viver a substancialidade no coração. Então, aquilo que está sendo ensinado, que está sendo trazido por aquele doutrinador, por aquele palestrante, por aquele conversador, dialogador, aquilo tem que sair do coração, tem que ser sentido por aquele que está falando, senão ele não convence. E especialmente a busca de vivenciar aquilo que está sendo recomendado ao outro. Ele tem ali a possibilidade então do testemunho. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco do tambor vazio. Olha só, o homem que apregou o bem deve praticá-lo. Ele está falando, ele está trazendo ensinamento, e não é só para aquele que ele propõe levar o conhecimento, seja encarnado ou desencarnado. Ele tem que levar para a própria vida, tentar viver aquilo da melhor forma, porque senão ele é só um tambor, só está fazendo barulho, mas não tem conteúdo suficiente para trazer às criaturas. E assim, ele vai explicando, André Luiz, o companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Então veja, aquele que está falando, aquele que está ensinando uma virtude, ele tem que estar tentando, pelo menos, vivendo da melhor forma possível aquela virtude que ele está falando, aquele ensino que ele está trazendo. Porque a questão é vestir a palavra que agora ele está levando
com o magnetismo, ou seja, a energia que ele produz, porque ele sente, porque ele vive, porque ele está se aplicando. Então aí o outro recebe não só a palavra sonora que ele vai ouvir, mas toda a energia que essa palavra está carregando. Então, por conta disso, é que é importante que ele procure exercitar, procure usar os conselhos que ele está levando consigo mesmo na própria vida. Rosa, Rosângela, sejam muito boa noite. Agradecemos muito a companhia. Compreendi, então diz André Luiz, né, que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Então não é só prosa dizer que o exemplo, né? A gente diz, uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ah, isso é um ditado, é coisa que as pessoas falam, que o exemplo tem mais força. O exemplo tem mais força, porque o exemplo é a palavra aplicada. E essa palavra aplicada foi trabalhada, foi produzida, foi movimentada, gerou energia. Por isso ela é importante. Por isso é importante, porque ela está levando essa energia. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsediados naquele momento ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo no campo de atração dos algozes. Olha que coisa fantástica. Com exceção daquela que estava sofrendo uma perseguição mais acirrada de um espírito mais complicado, os outros que também estavam vivendo processos obsessivos, eles naquele momento, dentro daquele ambiente, eles estavam aliviados da companhia espiritual, daquela companhia mais ferrenha de espíritos inferiores, que estavam relativamente distantes deles. Então eles estavam mais leves. No entanto, eles estavam inquietos para que logo acabasse aquele trabalho e eles pudessem voltar à convivência desses espíritos. Inquieto para permanecer junto desses negativos. E isso é uma realidade. Às vezes as pessoas são libertas de alguma coisa, mas ela se acostumou tanto com aquilo que era a causa da sua prisão que ela não sabe viver sem isso. Ela precisa voltar àquele ambiente. Nós já não ouvimos dizer que o criminoso volta sempre ao local do crime? Nós já ouvimos isso. Então, é bem isso que eles estavam vivendo. Eles eram obsediados, mas estavam, vamos dizer, coniventes com os obsessores. Se sentiam bem. Naquele momento, aliviados, eles queriam rapidamente, ansiosos para voltar ao ponto de encontro dos obsessores. Ela lutava para se libertar. Os outros que estavam relativamente libertos acabavam por querer voltar ao convívio daqueles perturbadores da ordem. Rosângela, boa noite. Alda, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E na sequência, nós vamos ver ainda André Luiz observando tudo isso, né, que acontecia naquele momento. Auxiliares nossos, diz ele, haviam arrebatado os verdugos. Então o mundo espiritual, os trabalhadores do mundo espiritual, tinham tirado daquele ambiente aqueles obsessores que perturbavam os demais obsedados que ali se encontravam. Então ele diz, olha, eles tinham arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Então vamos entender essa história de expulsar do corpo, que dá a impressão que é aquele desaloja, tira, joga fora, eu não quero dentro de mim, mas não estava dentro mesmo. Nós já vimos que às vezes a proximidade do outro é tanta que é como se eles estivessem adesos um ao outro.
gemelar um ao outro, de não poder se desprender. Então, para haver uma desconexão, é preciso haver uma desimantação dos corpos espirituais do desencarnado, do encarnado, que estavam magnetizados, estavam unidos por uma força magnética. Então é preciso cortar essa força para que eles estejam separados. Então não é que entrou dentro, mas a questão é que dificulta um tanto esse entendimento. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem, e era bom até que me desse um sinal, porque a chuva aqui está muito forte e o barulho dela pode estar dificultando um pouquinho a noite de hoje, as nossas reflexões. Por favor, se estiver incomodando muito, não há o que eu fazer, infelizmente, né? Porque é uma chuva pesada que está caindo. Mas vamos torcer que ela passe e a gente consiga, então, seguir com os nossos raciocínios. Aqui continua André Luiz, então, falando a respeito disso, né? Daqueles que foram tirados, levados para longe. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto, ministrava com admirável sentimento. Quer dizer, os espíritos inferiores foram afastados, mas aqueles que eram os alvos, né, da influência estavam ali, mas não estavam prestando atenção. Eles não estavam atentos ao que estava sendo falado, que é uma lição que serve para todos. Quando uma pessoa está levando um ensinamento num trabalho, é para todos que estão ali, encarnados e desencarnados, sem exceção nenhuma. Obrigada, gente. Estou dizendo que está forte, mas está dando para ouvir? Ótimo. Então, muito bem, vamos em frente, como diz o Sérgio. É isso aí, vamos em frente mesmo, com a graça de Deus. A atitude, então, desses era de insatisfação e ansiedade. Parecia não suportar a separação dos obsessores invisíveis. Ruim com eles, pior sem eles. Eles não estavam satisfeitos de estarem sendo separados dos seus algozes. É aquilo que nós até comentamos da síndrome de Estocolmo, que é um comportamento desenvolvido por pessoas que muitas vezes são sequestradas, mantidas em cativeiro, e depois, quando libertas, não conseguem se libertar da presença daquele que foi o seu agressor, aquele que foi o sequestrador. Ela tem uma fascinação por ele. Então, assim, a gente vê, né, que também com os desencarnados acontece isso. Às vezes queremos ajudar uma pessoa, queremos livrá-la daquela influência, mas ela não quer. Ela pode até dizer que quer, mas no íntimo ela se compraz daquela companhia. Ela se completa com aquela energia. Por isso ela não quer. Então, habituado a enfermos, André Luiz reflete, que pelo menos aparentemente demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade oferecia por amor. André Luiz fora médico e estava acostumado a atender doentes que queriam se curar, que o procuravam como médico porque queriam um remédio para as suas dores, uma solução para as suas doenças, queriam se curar. Então ele não estava entendendo como é que uma pessoa doente ali, né, numa doença psicológica, ela não queria, ela estava desinteressada do tratamento que estava sendo oferecido, totalmente desinteressada. Nós temos um comportamento bastante comum nas casas espíritas, que a gente visualiza, pessoas que chegam pedindo ajuda por questões mesmo de perturbação. Eu acho que tem um processo obsessivo, uma obsessão, eu vejo, eu ouço, eu sinto, e tudo está acontecendo dessa forma ou daquela, enfim, as queixas. Ótimo, então vamos ver o que a gente pode ajudar. Olha,
Mas você precisa receber passes, você precisa participar do Evangelho, você precisa fazer oração na sua casa, você precisa fazer o Evangelho no lar, você venha participar dos estudos, venha ter noção, venha conhecer, enquanto o quê? Enquanto a equipe mediúnica vai fazer o mesmo processo com o obsessor. Vai convidar o obsessor para aprender, vai convidar o obsessor para orar, para perdoar. Então é um processo de mão dupla. Não tem como, eu vim aqui para tirar o obsessor de mim. Tira o obsessor e a pessoa já vira na mesma hora para arranjar mais meia dúzia na esquina. Jesus falou isso. A sua casa está limpa. Ele havia livrado uma mulher de processo obsessivo, de 7 demônios, como a Bíblia registra. A sua casa está limpa. Mas se você não cuidar, não fechar a porta, não cuidar, outros 7 virão habitá-la. Jesus falou isso. Então esse é o processo. O processo de desobsessão não é um passe de mágica. O trabalho de desobsessão não faz mágica. O trabalho de desobsessão atende em específico o espírito desencarnado, via médium. O espírito encarnado envolvido no processo obsessivo não é via médium, é ele mesmo, médium de si mesmo, quem deverá usar as próprias perninhas, os próprios pezinhos, para participar de evangelho, de prece, de estudos, para mudar o ritmo. Aí o processo de obsessão vai se desfazendo, vai afrouxando. Então não é mágica e ninguém vai tirar nada, né, diferente, ninguém vai fazer isso, não tem como. E assim, André Luiz estranha isso, né, de não quererem receber o remédio que a espiritualidade está oferecendo por amor a eles. Alexandre, que é o mentor, explica, né, em geral, 90% dos casos de obsessão se verificam na crosta. Que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. 90% dos processos de obsessão estão estabelecidos por conta de mal-entendido, de violências e agressões, de perseguições, de mazelas que ficaram chagas abertas. Não houve perdão, não houve um reajuste, não houve um reacerto, é uma questão em aberto. E essa questão em aberto atravessa a reencarnação. Vai para outra, enquanto não quitar, enquanto não cicatrizar essa ferida, enquanto não houver um acerto, um reajuste entre as partes, a questão estará pendente. Então ele diz, 90% tem essa característica. São problemas dolorosos que as pessoas estão arrastando e intrincados, que foi envolvendo uma rede de tramas, de desentendimentos, de aflições. Quase sempre o obsediado padece de lastimada cegueira com relação à própria enfermidade. Ele se acha vítima, acha que é perseguido por algum espírito inferior, mas ele não percebe que ele é parte da história e que esse processo é uma enfermidade da alma que precisa ser curada. E porque não atende ao chamado da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Então, como ele não faz mudança em si mesmo, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, os seus caminhos, ele continua com esses comportamentos mais difíceis. Por conta disso, ele é mais facilmente atingido por influências negativas, porque ele está mesmo
acessível a perigosas entidades de zonas de atividades grosseiras. Certamente, verificam-se casos dessa natureza em vista das ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Então, as duas grandes causas de acabar em processos obsessivos, perseguições de uma criatura para com a outra. Duas grandes causas. A primeira, a questão de afetividade mal dirigida. Quantas traições no campo da afetividade. Diz que ama, daqui a pouco não ama mais, trai, engana. Então, muitas vezes, esses desenganos ou desencantos da vida no quesito da afetividade magoa tão profundamente uma criatura que ela é incapaz de perdoar. Ela carrega aquela mágoa profunda e se liga àquele que é o objeto da sua mágoa por tempo indeterminado. Não consegue se desvencilhar. O pensamento está conectado todo o tempo àquela criatura que o magoou, que o feriu, que o traiu, no campo sentimental. E por conta disso, ele é um contato magnético, uma força de atração muito grande. Ele não consegue se desvencilhar, desencana, torna-se o obsessor. Torna-se aquele que vai acompanhar, que não vai sair dali. E muitas vezes, que a outra condição que Alexandre traz é a questão dos laços do ódio. Esse estado afetivo de enganação, de traição, de recusa, pode gerar ódio no coração daquele que foi o recusado, o traído, daquele que passou pela dificuldade. Pode gerar ódio. E aí a coisa se intensifica mais ainda no desejo de destruir a outra criatura. Eu não tenho, ninguém tem. Eu não posso, ninguém pode. Se não me ama, não vai amar ninguém. Quantos crimes passionais nós vemos aqui entre encarnados por questões afetivas mal resolvidas, por desprezo, por traição, que se transformaram em ódio. Então, este sentimento mais difícil ainda, às vezes a pessoa desencarna e leva no coração. E agora o alvo da sua perseguição é aquele objeto que é odiado por ele, que causou a dor que ele acha insuportável. Então, essas são as grandes causas dos processos obsessivos aqui na crosta terrena. Por esse motivo, ainda mesmo que o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Para o psiquiatra, mesmo espírita, é muito difícil ver o processo obsessivo e ver como desvios da consciência, como doenças psiquiátricas a serem tratadas. As coisas se misturam. Há excelentes livros que tratam disso. Há um livro muito bom de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, chamado Grilhões Partidos. São esses casos. Há muitos livros, especialmente no estilo romance espírita, que traz tônicas desse processo obsessivo. E no caso de Grilhões Partidos, é um instituto para doentes mentais, onde criaturas estão ali que não são doentes mentais, mas são criaturas que estão sofrendo grandes processos obsessivos. E que, se não se perceber isso, vão entrar na lista dos doentes mentais com alotrópicos, com medicações pesadas, que não resolve o processo obsessivo. Então, há um trabalho em institutos espíritas, hospitais psiquiátricos espíritas. Eles mantêm
um trabalho mediúnico para esse atendimento. Casas André Luiz, em São Paulo, mantém. Em Araras, o Instituto, o ID, ele tem um hospital em Araras que trabalha dessa forma. Em São Bernardo do Campo, há o Hospital Bezerra de Menezes, que trabalha dessa forma. Então, vários hospitais psiquiátricos espíritas trabalham usando as duas metodologias para auxiliar o tratamento daqueles que lá estão. O tratamento clínico, né? Os médicos estão lá, os exames feitos, os tratamentos possíveis para os desequilíbrios, as doenças, então sejam psiquiatras, psicólogos, todos aqueles que podem de alguma forma ajudar aquelas mentes perturbadas. Mas existem dentro desses hospitais grupos mediúnicos para fazer o trabalho de desobsessão, onde médicos, enfermeiros e mais pessoas que não são da área da saúde, porém são trabalhadores espíritas, participam. Para quê? Para poderem fazer o levantamento da ficha. E essa é uma metodologia criada até pelo Dr. Bezerra de Menezes quando é encarnado. Então, ele tem uma obra, Loucura sobre Novo Prisma, que ele escreveu quando encarnado, e ele usava essa técnica de o paciente estava lá, dormindo ou sedado, de alguma forma, recluso no seu ambiente hospitalar, e o grupo mediúnico se reunia e eles evocavam o paciente, né? O nome do paciente era ali lembrado, as pessoas iam mentalizar o nome daquele paciente. Se houvesse algum espírito obsessor coordenando as dificuldades daquela criatura, ele era atraído para o grupo e ali sofreria o processo então de doutrinação, de esclarecimento, de luz, para que ele pudesse se desprender daquela criatura que já estava num estado lastimável. Se não houvesse obsessor, é sinal que aquela pessoa tinha mesmo um problema sério mental e ficaria mais por conta do tratamento material. Então a gente vê que hoje ainda esse processo que eu estou contando é realizado em muitos hospitais psiquiátricos nos dias atuais, graças a Deus. Mas é o processo que André Luiz está narrando aqui. Tem aqueles que não querem se curar, tem aqueles que se comprazem de permanecer junto com os obsessores, se agradam daquela energia, tem os que querem se libertar, então tem as perturbações que podem gerar quadros psiquiátricos, né, que precisam ser cuidados. E cuidado das duas formas possíveis, a material e a espiritual. Então, Alexandre está explicando André Luiz nesse momento a respeito disso, que há casos dessa natureza que nas ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, complicam, desequilibram a criatura. E assim, o psiquiatra tem, às vezes, dificuldade de solucionar sozinho a situação, em virtude dos ascendentes sentimentais, que cada problema desses exige uma solução diferente, por conta dos ascendentes sentimentais, coisas desta e das encarnações anteriores, que podem estarem sendo trazidas ainda como mal resolvidas, e por isso cada problema exige uma solução diferente. Então não tem um tratamento em desobsessão, não tem um tratamento coletivo, uma receita única. Não adianta ter lá no computador a receita única e prescrever aquele tratamento. Não, há uma parte sim que é comum a todos. A oração, o evangelho no lar, o receber passes, o ler coisas melhores, ouvir coisas melhores, participar, né, de sociedades mais organizadas, mais moralizadas. Então, esse é um tratamento comum. Porém, cada caso é um caso e necessita de algo específico. Uma dinamização
específica para um melhor atendimento. O Gil dizendo, na espiritualidade não tem parada, muito trabalho para ajudar, há muita necessidade. A grande verdade é essa, os espíritos bons não param, os maus não param porque querem prejudicar, e os bons não param para poder ajudar e livrar as criaturas dos enroscos em que se metem para poder aproveitar um pouquinho melhor a vida. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Então, no momento, de um modo geral, hoje, quando vemos alguém numa dificuldade, numa perturbação, a gente está vendo só, vamos dizer, a pontinha do iceberg. Nós estamos vendo só o que está sendo apresentado a nós. Mas não conseguimos ainda visualizar toda a história que está por trás, o resto inteiro desse grande iceberg que a gente não vê. E que está, né, se arrastando junto com a ponta. O iceberg como um todo está indo, está em movimento. Nós estamos vendo só a ponta, mas tudo mais está ali, abaixo da linha de superfície. Então, toda essa parte que envolve encarnados, desencarnados, de vidas passadas ou de experiências anteriores, ela está resultando isso agora. E cada um é um, cada história é uma história. Diante do obsedado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor, aquilo que nós dissemos. As pessoas chegam querendo que tire o obsessor daquele seu ente querido, daquele filho, daquele marido, daquela mãe, daquela mulher, daquela jovem. Tire o obsessor. Eu vim aqui para expulsar o demônio, expulsar o obsessor. É a única visualização, mas não sabem que este obsessor tem elos profundos com aquela criatura. Ele não está ali por acaso. Há uma razão. Mas como rebentar de um instante para o outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Aquela jovem que se apresentava ali possuída de influências negativas tão grandes e perturbada ao extremo, no passado ela tinha violentado a vida daquele obsessor, como uma senhora de engenho, comprara a família no mercado e não se interessara pela mulher e pelos filhos desse homem, e acabaram separando-os, vendendo a mulher e os filhos como peças que eram vendidas como simples instrumentos de trabalho. Esse homem nunca perdoou, porque ele não pôde mais ver a esposa e os filhos. Gente, é terrível pensar em alguém que possa separar uma família. E aquele que está sofrendo a separação, ele se fixa naquele que é a causa da sua mazela, a causa da sua dor, e vai se tornar um obsessor ferrenho, porque ele quer revidar o mal que ele sentiu, a dor que ele viveu. Então, esta condição a gente não percebe, e isso atravessa encarnações. Não soluciona agora, vai mais para frente, não soluciona agora, vai mais para frente, mas são algemas que nos prendem uns aos outros. Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Algumas criaturas, como espírito, não estando encarnado e de sã consciência, deseja isso, mas como espírito, sabendo que prejudicou o outro, ele diz assim: eu mereço sofrer, eu mereço a punição, eu mereço que essa criatura me persiga. Então, como separar se esta criatura entende que ela merece tudo isso porque um dia ela feriu o outro?
ela não vê outra saída que não seja permitir esse sofrimento. Ela entende que assim ela está pagando o mal que ela fez. Então, como separar? Efetivamente, não faltam os casos raros de libertação quase instantânea. Então, raramente acontece, vamos dizer, num único trabalho de desobsessão, e numa conversação com aquele obsessor, ele entende, ele está cansado daquilo, ele diz: eu preciso procurar os meus, eu quero outra coisa da minha vida, é muito tempo que eu estou nessa dor, nessa angústia, nessa perseguição, vou embora. É raro, mas acontece. A maioria não se resolve com uma única conversação, um único momento de clareamento da consciência. É preciso continuidade, mais trabalhos, mais encontros, mais participações, para que vá devagarzinho diluindo aquela energia condensada que une aquelas criaturas. Então, Alexandre está dizendo a André Luiz: ali encontramos o fim do laborioso processo redentor, quando se resolve. Ou então encontramos o doente que de fato faz a violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Eu mereço, eu vou ficar aqui sofrendo mesmo, eu vou ficar, porque eu mereço isso. Eu sei que eu fiz algo errado, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter saúde, eu não mereço ter alegria. Inconscientemente, esse espírito se coloca nessa posição. E quem vai tirar essa criatura desse ponto em que ela se colocou, achando que com esse comportamento ela está zerando a sua dívida com a outra pessoa? André Luiz, então, está cheio de questionamentos, são muitas informações, muitos exemplos, e ele tem muitas perguntas. Mas Alexandre diz: já sei o que você vai dizer. Verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, porque Alexandre está mostrando todas as possibilidades para ele, e dizendo que muitas vezes a coisa é complicada, demora mais. Outras vezes não se resolve porque a criatura não quer se libertar do seu perseguidor. Então ele diz: já sei, você vai me perguntar se não será infrutífero o nosso trabalho. Ou seja, por que é que vocês estão aí trabalhando tanto, querendo libertar a criatura? Ela nem quer, ela gosta de viver assim. Ela não quer se livrar disso, ela não colabora, ela não quer ajudar. Você fica insistindo em querer ajudar. E não será melhor entregar o obsediado à sua própria sorte? Deixa ele com o obsessor, é isso que ele quer. Deixa assim. Alexandre disse: eu sei, você vai dizer isso. Que é a questão mais lógica. Esta observação, porém, é um contrassenso. Alexandre diz a ele: se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condição pré-agônica, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Vai abandonar ao sabor dos acontecimentos materiais? Ou iria procurar alguma coisa a mais? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Toda hora a gente diante de uma dificuldade assim: mas Deus há de ajudar, Deus há de permitir, Deus há de fazer com que isso se resolva. Quer dizer, nós já fiz tudo o que podia, não deu certo, está nas mãos de Deus. Assim falamos nós. Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? O milagre, aquilo que nós chamamos de milagre? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo? Se pretende o repouso ou o trabalho ativo?
Nós não estamos no coração do outro, na mente do outro, para saber se ele vai reagir desta ou daquela forma. Se ele vai pegar o bom caminho ou não. Se ele vai sair da inércia em que se encontra e procurar uma atividade, uma vida diferente ou não. Não sabemos. Não podemos mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e ao sofredor. Então, o dever é ajudar. Isso é fraternidade. Se não pudermos materialmente, vamos ajudar com as nossas orações, nossas emissões mais positivas, nossos sentimentos mais fraternos, mas não ignorar, não colocarmos a outra criatura tão distante. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra do tempo. E o tempo varia de criatura para criatura. No final, tudo ficará bem. Tudo. No final, todos atingiremos o ponto ideal que Jesus falou como filhos de Deus. Mas, até que isso aconteça, uns caminham mais depressa, outros caminham mais devagar, outros param no caminho, precisam de alavancas que os conduzam para a frente. Então, depende, é o tempo que... A frase que diz assim, o tempo é o Senhor dos nossos destinos. É o Senhor dos nossos destinos porque Ele concede o tempo necessário a que possamos dar direção, a que possamos fazer modificações. Há um tempo que pode se arrastar para muitos ou ser rápido demais para outros. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Nada no sentido do bem está perdido. Para uns vai funcionar como um antibiótico forte que resolve na paulada. Da noite para o dia o caso se resolveu. Para outros vai ser homeopático. Bem lento. Bem devagar, gota a gota, mas vai acontecer, mas vai dar resultado. Então toda palavra, toda atitude, todo pensamento bom e no bem e pelo bem das criaturas, ele vai surtir efeito, porque é uma energia que nós estamos emitindo, e uma energia com qualidade saudável, uma energia com potencialidade de luz. Ela vai atingir o alvo e a resposta virá. Mais cedo ou mais tarde, a resposta virá. Então, nós temos aqui, ainda para encerrar nossas reflexões, André Luiz dizendo, compreendi e mantive-me em silêncio. Passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. André Luiz entendeu a tarefa dos mentores espirituais, dos bons amigos espirituais, das correntes de médicos do espaço. Ele entendeu. Eles estão sempre trabalhando, como o Gil disse, há sempre muito trabalho. E esses amigos espirituais estão sempre trabalhando, mesmo sabendo que para alguns a resposta não virá de imediato, mas é a semeadura. É a semeadura. Sementes estão sendo lançadas, sementes do bem, sementes da paz, sementes do amor, sementes do equilíbrio, e elas haverão sim de produzir, haverão sim de trazer o melhor. Então, não vale desistir. Desistir jamais. Não vale desistir. Vale sempre fazermos um pouquinho mais. É aquilo que Jesus diz, te pedir para andar 1000 passos, anda 2000. Se te pedirem a túnica, dá também o manto.
vai tudo, anda um pouquinho a mais, porque o resultado virá. E nós estaremos felizes, seja nesta encarnação, seja numa encarnação futura, quando nós observarmos o resultado da semeadura de que um dia nós pudemos participar. Então, meus amigos, estamos chegando aí ao final dos estudos da noite de hoje. Não encerramos esse capítulo 18. Continuaremos, se Deus quiser, a semana que vem. Como eu disse de início, era um capítulo riquíssimo para o nosso aprendizado. Não dá para a gente banalizar as lições que estão contidas ali. Então vamos encerrando a nossa noite com aquela prece que fazemos todas as segundas-feiras, que é a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossa que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Às vezes a gente voa um pouquinho e escapa do raciocínio. Mas que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, a paz esteja com todos, que a luz se faça nas consciências, especialmente daquelas criaturas mais endurecidas, daquelas criaturas que se comprazem nas trevas, no mal, na vingança, que elas possam ser iluminadas, possam enxergar o tamanho dos enganos que estão vivenciando e mudar a rota do seu existir. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine e até amanhã, se Deus quiser, quando mais uma vez estaremos juntos. Muita paz a todos.